Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da Escola Sabatina Viva, da Associação Paulista Leste. Que bom que você está aqui conosco, fazendo parte dessa história, participando conosco, mandando seus comentários, mandando um abraço, se manifeste da forma como você desejar. E eu quero chamar a tua atenção para uma coisa importante aqui. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, por favor, filho de Deus, vai lá no YouTube, @paulistaleste, ou se você preferir, no Instagram, mips.apl, e você ficará por dentro de todo o conteúdo da nossa querida e amada Escola Sabatina. Neste trimestre, nós estamos estudando a Carta aos Efésios, e você tem acompanhado grandes lições que nós temos aprendido ao longo deste trimestre. Hoje é a lição 12 nós vamos falar. E eu quero deixar bem claro para você uma situação. Eu não posso falar deste conteúdo sozinho. Tenho meus amigos que eu vou apresentar para você, mas eu quero apresentar para você também aí a lição do próximo trimestre, que fala sobre a missão de Deus e a minha missão. Vai ser um tema maravilhoso e vamos ter convidados especiais. Você não pode perder. Essa daqui é a capa da nossa próxima lição. A missão de Deus e a minha missão. Não se esqueça. E se você quer participar de uma forma mais ativa conosco, você está vendo aqui, ó, no cantinho, nós temos o QR Code, que é o quiz da lição da semana que nós estamos estudando. Pegue a câmera aí, dá um zoom nela ali. Participe desse QR Code, porque você vai ali testar o seu conhecimento e você vai poder analisar o conteúdo da lição de uma forma rápida, com apenas 3, 4 perguntinhas ali, tá bom? Teste o seu conhecimento com a lição da nossa amada Escola Sabatina. Temos aqui os nossos queridos, temos aqui o pastor Jaime Calisto, pastor lá do distrito da Chabilândia. Seja bem-vindo, meu querido, que Deus te abençoe. Muito obrigado por estar aqui conosco. Léo, obrigado, querido. Eu agradeço mais uma vez, né? Estar com todos vocês aqui é um privilégio, é um bate-papo gostoso aqui. Espero que isso surta efeito na vida dos nossos amigos em Cristo, né? Muito obrigado pela oportunidade e um abraço aqui para nosso distrito de Chabilândia. Deus os abençoe, queridos. Vamos juntos no estudo da Palavra de Deus e crescermos na graça. Amém. Temos aqui Eli, o grande apresentador de 2 podcasts aqui, nosso irmão Túlio. Tudo bem, meu querido? Seja bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui conosco mais uma semana para podermos explanar a palavra de Deus. Muito bem. Um dia eu chego lá no grande, hein? E mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Realmente foi fantástico aí a lição da semana passada. Muito bacana, muito bem explanado, muito gostoso estar com vocês. Foi uma honra. Está sendo uma honra estar com vocês passando essa lição. E mais uma vez aqui, hoje vamos fazer aí essa resenha, né, sobre a lição da Escola Sabatina, o chamado para permanecer firme. Que lição, hein, pastor? Muito bom. Maravilhosa. E temos aqui também o grande pastor Marcos Eli, lá do distrito do Jardim Vilma Flor. Muito obrigado por estar aqui conosco, meu querido. Eu que agradeço a oportunidade de estar aprendendo com vocês. Vocês são bastante fera mesmo no assunto. Quero mandar um abraço aí para os irmãos do Distrito Jardim Vilma Flor. É uma alegria estar com eles nesse período aí, aprendendo também. E um abraço especial para minha querida esposa, Juscelina. Que bom, gente. Pessoal, nós estamos aqui felizes porque você está aqui conosco, nós estamos aqui entre amigos e agora nós vamos estudar a palavra de Deus. Pastor Marcos, ele pode orar para nós nesse momento? Sim. Soberano e eterno Deus, a nossa eterna gratidão, porque o Senhor nos dá a oportunidade de poder aprender um pouco mais da Tua Palavra, onde está registrado aí o Teu querer para nossas vidas. Por favor, Pai, que Deus e o Espírito Santo possam nos auxiliar mais uma vez para a compreensão e para aplicar essas verdades bíblicas em nossas vidas e poder auxiliar todos aqueles que necessitam um pouco mais do conhecimento da Tua Palavra nessa caminhada rumo à Canaã Celestial. Amém. Que a Tua presença, Senhor, seja constante ao nosso lado, é o que eu te peço por Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém. Muito bem, queridos. O verso para memorizar, o tema da lição, o chamado para permanecer firme. E o verso para memorizar, quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Paulo, ao escrever Efésios capítulo 6, Paulo orou para que a visão dos crentes fosse aprimorada.
e que eles pudessem ali enxergar a realidade completa do grande conflito e sentir a esperança do que ele poderia revelar a eles através da palavra de Deus. Hoje nós temos uma grande questão. Paulo ele fala em Efésios capítulo 6 sobre a armadura de Deus. Nós nos revestirmos dela é algo importantíssimo. Mas tem gente que não entende esse grande conflito. Não entende o que está vivendo. Como que nós podemos abrir os olhos dos nossos irmãos, para você que nos assiste, para você que é da nossa fé, para você que não é da nossa fé, e entender que existe uma grande batalha espiritual acontecendo hoje. E precisamos nos revestir dessa armadura de Deus. Como que nós podemos passar isso para os nossos queridos? Bom, é interessante notar que durante todo esse estudo da lição, e praticamente estamos indo aqui para os finalmente da lição, né? Estamos chegando na lição 12ª já aqui, e interessante que Paulo ele vai dizer, né? Quanto ao mais o quê? Tudo que nós tratamos no decorrer desse trimestre, tratando aqui de diversas temáticas, e aí Paulo parece que agora ele vai dar para nós aqui a essência, né? Ou a cereja do bolo aqui, poderíamos dizer assim. Quanto ao mais o que? O verso 10 e 11 de Efésios, né? Vai tratar um pouquinho sobre isso, mas aí também tem alguns paradoxos que a Bíblia faz. Eu queria até destacar aqui o livro de Filipenses, capítulo 3, verso 1, ele vai dizer, quanto ao mais, a mesma expressão. E no capítulo 4, verso 8, ele vai dizer assim, queridos, agora é uma outra palavra, mas ele diz, finalmente. Olha que interessante. Aí tem um texto uma frase, né, duas palavras que chamam a atenção aqui nesse verso, que fala assim, ó, quanto ao mais, sede fortalecido, e para mim aqui é o clímax dessa lição, no Senhor. Ou seja, aí ele vai colocar todo aquele contexto, né, pastor Marcos, das armadura cristã, no capítulo 6 aí de Efésios e tal, mas o segredo, pastor Léo, Túlio e amigos aí em casa, acredito que essa expressão, no Senhor, é que a lição vai trabalhar e nos convidar para que permaneçamos firmes. Acho que o segredo está aí, no Senhor. E agora, como fazer isso? É que a gente tem que desenvolver isso, e vamos bater um papo sobre isso aqui, e dar algumas dicas, né, e aprender com os outros como caminhar nesta caminhada cristã e permanecer inabaláveis, conforme Paulo vai tratar aqui também, né? Muito bem, muito bem. Olha só, já colaborando com a fala do pastor Jaime, né? Tem aqui no começo esse exemplo que Paulo deu, aqui, o exemplo da lição, né? Que o servo está lá, está sonolento, sai ali do alojamento e vê lá o exército gigantesco contra eles, né? E fala para Eliseu, aí fala assim, ai meu senhor, o que faremos, né? Aí então Eliseu vira para ele e fala, não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles, né? Então ali, e orando para que abrisse a visão dele, e quando abriu ele viu lá aquele exército gigantesco lá nas colinas, que era realmente muito maior do que aquele que ele estava com medo, que é o exército de Deus, né? E aí, trazendo para hoje, quantas coisas são assim de verdade, que a gente tem medo e na verdade Deus é muito maior para nos proteger. Como a gente diz assim, nossa, o inimigo está ao derredor, que está na Bíblia, né? E a gente tem muito medo, inclusive não vê, não sabe o que ele realmente está tentando tragar, é terrível. Essa por trás das cortinas que a gente precisava ver. Mas ao mesmo tempo que a gente tem que temer isso, né? Nossa, o inimigo está ao derredor, derredor é mais longe do que ao redor, e Deus com seus anjos e celestiais está ao nosso redor, nos protegendo, né? E sim, como fazer, que é a pergunta do pastor, para que as pessoas consigam ver que existe, né, esse conflito, esse grande conflito aí por trás das cortinas que a gente não consegue ver, né? Então, assim, realmente os cristãos, com muita oração, conseguem sim enxergar o que está acontecendo, né? O mundo está aí clamando, a gente consegue ver aí tudo que está acontecendo, a gente sabe que não são coisas comuns, coisas que estão acontecendo porque, foi um acidente, nossa, que tragédia. Não, o mundo está clamando. Tem gente já perguntando, até os repórteres, nossa, o que está acontecendo com o mundo, né? Então,
está existindo essa grande batalha final aí, Exatamente. está no ar. Eu gosto muito do apóstolo Paulo, porque ele gosta muito de lembrarmos as pessoas para quem ele escreve a carta que, de fato, nós estamos vivendo um conflito muito real. E ele se preocupa com o desempenho de cada um nesse grande conflito, né? E ele usa o chamado para permanecermos firmes, né? E ele fala assim, vocês sejam fortalecidos no Senhor. Outro versículo que ele usa na carta aos Hebreus, lá no capítulo 10, no versículo 39, ele fala, animando as pessoas, né? Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Somos daqueles que permanecemos firmes para a conservação da alma, para a salvação. Nesse contexto aqui, eu gostaria de lembrar os nossos ouvintes, vamos falar um pouco mais sobre isso aqui mais à frente, mas assim como você usa o EPI, que é o equipamento de proteção individual, o crente também tem o seu EPI, o seu equipamento de proteção para a salvação, que é a armadura de Deus, está disponível para cada um de nós. E como ajudá-los, né, os nossos irmãos na igreja? Seguindo o exemplo de Paulo, de Eliseu, orando por aqueles que estão ao nosso lado e chamando para um pouco mais perto, para acompanharmos essa caminhada juntos rumo a Canaã Celestial. Quando nós vamos para a partir de domingo, a gente analisa Paulo fazendo um discurso militar. Ele fazendo uma convocação para uma guerra. E eu acho interessante esse contexto, porque ele insere um grito de guerra, ele começa a falar a respeito sobre como os crentes devem pegar na armadura de Deus, fazer com que ela se torne uma realidade para a sua vida. E Paulo falou também da missão da igreja em termos militares, aonde ele sinalizou que em sua primeira e abrangente ordem diz assim, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E ele começa a falar que a guerra não é contra a carne, é contra principados e potestades, sobre forças sobrenaturais. Infelizmente, existe uma conclusão equivocada da salvação para muitas pessoas, onde eles pensam assim, uma vez salvos, salvos para sempre. Outros dizem assim, não, porque eu já estou salvo. Não, a salvação é um processo em que vivemos. Qual que é o perigo de eu achar que eu já estou salvo? Dentro desse contexto aqui, porque nós estamos numa guerra. E eu ser surpreendido nessa vida, achando que eu estou salvo, mas eu estou plenamente perdido. Tem tantos exemplos na internet que você olha aí de pessoas que estão participando de algum tipo de competição, em que eles estão próximo da linha de chegada e de repente eles começam a comemorar, mandar saudação para as pessoas que estão à sua volta e esquecer do trajeto. De repente eles são superados por outras pessoas que estão passando aí, né? Quando Paulo ele tenta reanimarmos, né? E o perigo de muitas vezes achar que estamos salvos é cruzar os braços e esquecer que esse conflito, né? Essa batalha, ela ainda continua. Então assim, Paulo ele pede para que nós possamos então ser fortalecidos no poder do nosso Deus, né? Que é Ele que nos concede a vitória. E a nossa missão é todo o tempo levantar a bandeira de Cristo nesse planeta Terra. Porque toda vez que eu estou fazendo essa função, essa tarefa, eu estou automaticamente lembrando que ele ainda não retornou. Interessante. Aproveitando, Túlio, olha só. Eu acho que nós podemos ter certeza de uma coisa, pastor Marcos, né, Túlio? E pastor Léo, que a vitória é certa. Isso é certeza. Agora, se de fato nós vamos estar lá, temos que ter nossas convicções pessoais, claro, com base nas promessas do Senhor. Mas esse pensamento calvinista de que uma vez salvo, salvo para sempre não existe. Não é à toa que existe, a lição traz consigo uma exortação aqui para nós. Qual que é? Sejam fortalecidos no Senhor, permanecei lutando, né? Tem um chamado. Qual que é o chamado? Paulo faz o chamado. Revestivos de toda a armadura de Deus, não é? E tem um propósito. Qual que é o propósito? Ser capaz de manter-se firme contra as ciladas do diabo. É claro que a gente não vai aqui vangloriar o poder das trevas, né? Mas a gente sabe que, por enquanto, o inimigo ainda ele tem um pouquinho de tempo. Agora, nós temos que olhar para a cruz de Cristo, para a nossa vitória, para Jesus Cristo ressuscitado. E é importante lembrar, pastor Léo, que nós estamos tratando aqui de um discurso, de uma batalha que Paulo
travou para o seu tempo, naquela época, mas nós vivemos essa batalha hoje e que, de fato, nós podemos ser mais que vitoriosos em Cristo Jesus. É bom sempre a gente colocar um ar de vitória aqui, né? Porque, de certa forma, a vitória existe, de fato, para cada um de nós. Sim, e desde que a gente esteja no time certo, No né? time Se a gente certo, sair né, fora Túlio? do time, a gente não vai vencer com eles. Exatamente. Né? Que o capitão é Jesus. Só que tem um detalhe aqui, um alerta aqui. Qual o problema dessa batalha? Quando a gente entra numa batalha, né? Então você está preparado para enfrentar aquele que quer te atacar, né? E seu inimigo, geralmente, para você, ele tem a cara feia. Ele é fortão, ele vai vir com tudo, então você está preparado. O problema, aqui que está o alerta, né? Porque vigiar. E o problema dessa batalha, pastor, é que nem sempre a gente vai batalhar com aquele inimigo feio. O inimigo vai colocar coisas que você quer, coisas legais para você, coisas que são legais não, gostosas de fazer, coisas que são bonitas, Que coisas você tem um que prazer. são prazerosas, boa palavra, exatamente. Então você vai batalhar contra coisas boas também, porque nas batalhas, né, da guerra, na batalha de uma luta, numa batalha, então você vai batalhar, não, vou lutar com todas as forças contra este mal. Só que o problema é que a batalha é pior ainda. A gente vai ter que lutar contra as forças, contra aquele prazer, contra aquela coisa que é interessante, contra aquela coisa que tá todos os amigos, para os jovens então piorou. Tá todos os amigos, nossa, que vai ter aquele evento e tal, e você vai ter que batalhar contra não estar na turma, contra se convencer de que aquilo não é para você. A batalha é grande, é maior do que parece, porque você vai batalhar contra coisas legais. Você vai batalhar legais assim, aos olhos do mundo, aos olhos da molecada, aos olhos de quem não está com Jesus. Então, essa batalha é pesada. Exato. Ela é mais dura do que você ir lutar contra... vou dar um exemplo qualquer aqui. Vai, então você tem um cara de cara pintada, cara feia, fortão, e você é mais fraco, você vai usar todas as suas forças. E aí você então vai batalhar contra aquela loirinha bonita que você tava paquerando, o molequinho, por exemplo. O molequinho tá paquerando a loirinha bonita, ele vai ter que lutar e bater nela. Entendeu? Porque ela... Tá todo mundo vendo, o pastor, a mãe, o pai, o filho, que é um jogo desigual que não vai servir para ele mesmo e ele vai ter que, poxa, eu não posso. Senão eu vou ter que parar de tocar na igreja, vou ter que parar disso, vou ter que parar daquilo, porque ela não é para mim. Então ele vai ter que fazer todo um trabalho, a batalha vai ser maior, ele pode até resolver isso. Vai lá, converte ela, vai, né? Entrando em outras situações. Resumindo, tem muitas as batalhas. São muitas, para os jovens, para os adultos, para os mais velhos, e não são essas batalhas que a gente vai correr só contra o mal. E é por isso que Paulo ele fala na parte de segunda-feira que nós temos que estar fortalecidos em Cristo. E Paulo ele terminou a carta com um poderoso chamado para uma batalha e reúne temas e ideias importantes dentro do contexto, né? E Paulo ele identificou que a força do crente ele tem que estar em Cristo e não em nós. Quando nós temos um desafio, não, eu vou me concentrar, eu vou agarinhar meus esforços, toda a minha energia para isso e eu vou vencer. Mas na batalha espiritual, não. Eu tenho minha energia, eu tenho meus propósitos, mas eu tenho que me agarrar em Deus para poder vencer. É algo diferente. Porque nas nossas conquistas pessoais, nós ganhamos os méritos e os louros de tudo isso. Mas na batalha espiritual, quem vai colocar a coroa sobre a nossa cabeça é Cristo. Porque Ele que forjou tudo isso. Ele colocou, Ele fez para nós. E isso eu quero trazer para nós aqui dentro do contexto. Como que nós possamos passar cada dia mais nesse mundo onde existe um caos social, briga social partidarista, nós temos questões pejorativas que estão sendo carregadas para dentro das igrejas. Como que eu posso olhar para todo esse cenário e olhar para Deus e falar assim, Senhor, eu preciso estar fortalecido em Ti e não nos homens? Como que eu posso trabalhar isso na minha mente e no meu coração a cada dia mais? Eu acho bonito na maneira como Deus ele atua na nossa vida, né? Em meio às fraquezas, né? E aí até o próprio Paulo vai dizer, né? Quando ele se sente fraco, é aí que está forte. Sabe, amigos,
algumas coisas que acontecem na nossa vida, Deus ele permite, e através eu tenho um costume de dizer, né, que Deus transforma supostas desgraças em bênçãos. Quando a gente olha para a nossa realidade, a gente não vê força e nem potencial e não vê possibilidade alguma, mas Deus é conosco. E há uma certa tendência em nós, em cada um de nós, dentro de nós e também na esfera, né, ou fora de nós, achar que as coisas devem ser porque eu posso, porque eu consigo, porque aquela igreja é melhor, então eu vou lá, ou porque ali é melhor, então eu vou ali, mas não é nada disso. Não é uma igreja, não é o contexto que você está, não é, quem sabe, o seu carro, sua casa, o seu estilo de vida. A questão aqui que Paulo vai dizer é o seguinte aqui, queridos, em qualquer circunstância, nós estamos inseridos dentro de um conflito. Ele é real, ele existe. Então, em qualquer circunstância. Mas o segredo é o quê? É mantermos focados na solução do problema, que é Jesus Cristo. E Paulo ele vai destacar aqui a Trindade, né? Trabalhando juntos aqui, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, para que a gente possa estar fortalecido no Senhor. A gente vê como Deus ele vem trabalhando em todas as esferas para que possa salvar o pecador das armadilhas do diabo, né? Então, aí que está o segredo, né? É a gente entender também, e até um outro aspecto importante aqui, ó, que o Pai disponibiliza suas armas como a armadura de Deus. E não é nada, mérito algum em nós, nossas forças, e se dá tudo certo, não foi nós. É Deus quem opera em nós. Então é confiar, é acreditar, é entender a essência e deixar Deus agir na nossa vida. Muito bem. Só um detalhe, pastor, para eu não perder o fio da meada, o que o pastor falou realmente é Jesus, e ele nos deixou aqui as armas que Paulo falou aqui, né? Que a batalha é contra as forças poderosas espirituais do mal, e os crentes devem pegar toda a armadura de Deus a fim de permanecer firmes na batalha, vestindo cinto, couraça, sapatos, escudos, capacete e espada. Eu gostaria até de explanar com vocês, porque às vezes há curiosidades, e eu estou em 3 pastores aqui, aí já sana de vez algumas curiosidades que às vezes as pessoas têm. A pessoa conhece muito aqui, todos sabem, né, que a espada é a palavra de Deus, né? Então a Bíblia é sagrada, é a palavra, e o escudo é a fé, né? Ok? Mas ajude-me a explanar aqui. Então, a couraça? A couraça seria, que o pessoal chama couraça da justiça, é isso, né? Justiça de Deus. A justiça de Deus. E O o capacete sapato, da salvação. o capacete da salvação, perfeito. E o sapato seria permanecer firme ali no Evangelho, Pregando o Evangelho. andando firme no Evangelho, isso mesmo, né? Muito bem, para quem não sabia, já está sabendo. Isso. E eu, para ter certeza do que eu tinha estudado, é isso mesmo. Vamos lá. Muito bem. Eu gostaria de frisar algo aqui, né? Você falou assim, como lidar com esse conflito todo, né? E a lição deixa um ponto muito interessante aqui, que ela fala assim, que a força para cada conflito, tanto no passado, como no presente, ou no futuro, o segredo da vitória está em estar unido com Cristo ressuscitado e exaltado. É interessante, por exemplo, quando os queridos ouvintes aí futuramente lêem o livro de Apocalipse, por exemplo, você vai ver que vai aparecer muita palavra ao vencedor, mas só aparece uma palavra para aquele que venceu, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, assim, se você tiver a oportunidade de ler a Bíblia, isso é muito bom, você vai perceber que o povo de Deus venceu exércitos gigantescos, muito mais superior do que eles, porque a força e a vitória não dependia do ser humano, mas sim da dependência de Deus. E você percebe assim na Bíblia algo muito interessante, é que essas batalhas muitas vezes aparecia assim, né, o mesmo discurso como Paulo usa aqui para fortalecer os membros, assim, o Senhor vai lutar por você. A batalha é do Senhor. Então, se você vê o povo de Deus indo para a batalha, mas eram os anjos que estavam lutando por eles. Então, assim, essa dependência, essa união com Deus é muito importante, tá bom? Porque mesmo que pareça desesperadora, ou você não consiga visualizar a solução para tudo isso, fique em paz, porque Deus, ele está lutando por você. Amém. E onde que nós entramos na lição de terça-feira, que fala sobre o conflito nas cartas de Paulo. Ele falando sobre o grande conflito. Queridos, vocês entraram num contexto muito interessante que abrange na parte de terça, de nós reivindicarmos de Deus a vitória
as bênçãos. Infelizmente, algumas pessoas têm a forma de um jargão de falar assim. Não é que eu venci o inimigo. Não. Ser humano não vai vencer Satanás. Porque ele é uma obra sobrenatural. É um poder além da nossa compreensão. Quando você vence uma tentação, quando você vence um obstáculo na vida, a tua vitória vem proclamada da cruz para você, para ser agora transmitida para as pessoas. A minha força, a minha vitória vem de Cristo. O ser humano, ele não tem poder para vencer o inimigo. Por isso que nós devemos nos revestir da armadura de Deus para nos proteger. E não da armadura do Leonardo, Exato. do Túlio. Não é o ser humano. Por mais que você possa ser uma pessoa eloquente, conhecedora de muitas coisas, você não tem poder para vencer o inimigo. Porque quem vence o inimigo é Jesus. E ele já deu essa vitória e já está proclamada desde a eternidade. Então, vamos entrar nesse contexto. Como que nós podemos dar um alerta para os nossos irmãos? Porque tem gente que fala assim, não, pastor, aqui a gente tem, nós somos de ferro, aqui é corpo fechado, as coisas não, aqui não vai, o inimigo não prolifera não, aqui a gente tira o capeta na bicuda. Como que nós podemos dar uma mensagem de alerta para essas pessoas? Porque a lição termina dizendo assim, você já experimentou a realidade do conflito e da vitória que podemos reivindicar de Cristo? Entender a vitória de Cristo por nós é importante para a nossa experiência. Como que eu posso levar essa mensagem para as pessoas? Sabe, eu costumo dizer o seguinte, amigos, é que para entender, temos essa resposta, pastor Léo, é interessante o dinamismo, né, do caminhar da fé com Cristo, porque para obter resposta para uma pergunta dessa, como eu posso vencer com Cristo, eu preciso estar ligado a Ele. Então a pessoa tem que dar a oportunidade de ao menos parar e assistir aqui essa gravação, ir para a Bíblia, estudar a palavra de Deus e com um processo de tempo vai ter maturidade para entender a essência do grande conflito. Porque você ouvir esporadicamente que existe um grande conflito e que existe igreja, mas não vive isso, você não está incomodando o inimigo, essa é a verdade. Por exemplo, quando nós nos aproximamos de Deus e lidamos com a história do grande conflito, nós já nos tornamos alvo do inimigo, Túlio. Concorda comigo, Túlio? Com certeza. E essa batalha, meu amigo, é firme e forte. E nós somos alvo, porque somos líderes da igreja. E você que está nos ouvindo aí, é um líder aí na igreja também, é um influenciador de pessoas. Então, veja, de fato, existe esse grande conflito. Agora, eu tomo as suas palavras, pastor Léo. Em algum momento da minha vida, eu fui um pouco ousado. É claro, né? A gente não deve falar com o inimigo, não temos nada com ele. Mas por uma ocasião ou outra, eu já em pensamento dizia, agora vamos ver quem vai vencer essa. Coitado do pecador, pastor Jaime, né? Porque a gente se quebra todinho, né, Léo? Porque não vem de nós, meu amigo. Realmente é do Senhor Jesus. Então, assim, ó, nunca subestime o inimigo. E nem tente provar nada para ele, porque não temos como. É somente revestindo-nos do quê? Das armaduras de Cristo, que fala aqui em Efésios 6, né? E aí sim nós teremos força para resistir ao mal. E é claro, né, se nós fôssemos contar aqui as experiências no ministério como pastores, não sei, vocês e o Túlio, talvez como ancião já deva ter vivido uma experiência como essa, lidar de fato com forças sobrenaturais, autênticas. É claro que diz que o pior endemoniado é aquele que não borbulha, não espuma, né? Mas existe aqueles disfarçados que são os piores. Mas nós já lidamos aqui no ministério com situações de força sobrenatural. Não sei vocês, colegas, mas eu já lidei. E, rapaz, a gente pensa que está forte. Quando lida com uma situação clara da evidência, da manifestação do diabo, do inimigo, a gente vê que, de fato, esse grande conflito, ele é muito real. E é isso que a gente tem que chamar a atenção para as pessoas compreenderem a seriedade desse tema, revestível do Senhor. Sim, com certeza. O principal objetivo do inimigo mesmo é fazer o ser humano olhar para si e esquecer de olhar para Jesus, né? Então, assim, toda vez que algo acontece, eu falo, você viu que eu fiz isso? Perde realmente a essência da coisa, né? Porque o nosso
Nosso foco é Jesus, nosso olhar é Jesus. E uma das qualidades dos nobres, eu sempre costumo dizer isso, é a gratidão. Então, quando você entende tudo aquilo que você está realizando em Cristo, aí você tem que continuar agradecendo porque é Ele que está fazendo em você. Então, assim, quando você entra nesse conflito, né, a Bíblia é muito interessante porque ela diz o seguinte, né? Você está no conflito, tá bom. Então, assim, eu vou te dar a veste do Túlio para você vencer. Não, eu vou dar a veste do pastor Leonardo para você vencer. Não, eu vou dar o sapato do pastor Jaime. Não. A Capa Bíblia de está Esaú dizendo, né, não servia para Davi. não servia. Então, assim, a Bíblia está dizendo que esse conflito é muito mais intenso do que eu e você imaginamos. E somente uma única armadura é suficiente para conduzir você a permanecer firme, porque a vitória vem de Deus. Exato. E essa armadura é a armadura de Deus. É a única capaz de poder nos conceder a vitória. Então, assim, é muita prepotência do ser humano tirar a dádiva e o poder que é de Deus e assumir sobre si o ganho da vitória. Ou seja, todo momento ele está lutando com Cristo. Quando ele chega lá no ápice da vitória, fala assim, eu consegui. Então aí é jogar fora tudo aquilo que Deus tem proporcionado para você. Muito bem. Eu tenho que trazer alguns exemplos pessoais, né, aqui, mas eu vou ter que trazer mais um, porque eu não nasci em berço adventista, né? Eu vim do mundão mesmo. Então eu acabo servindo como exemplo desse poder, dessa armadura de Jesus, e as pessoas me veem e falam mesmo, assim, nossa senhora, que transformação, rapaz, você quem você era e quem você é hoje. E eu não tenho medo nenhum de falar do meu passado, porque eu escrevi um livro, inclusive, né, no pior momento da minha vida, que eu já contei aqui, e foi Deus que me salvou, me deixou em pé, senão era para estar na sarjeta, né? Então Deus resgatou ali a minha vida. E antes, então, Deus me resgatou mesmo, e a gente vê o poder de Deus na vida de uma pessoa, né? Então, assim, a gente revestido da armadura, não só Deus transforma a gente para o bem, para fazer o bem, como precisamos dessa armadura, essa mesma que me transformou, para nos proteger dos ataques do inimigo, né? E tantos são eles, tantos exemplos que eu tenho deles também. Agora, só para exemplificar aí, como o pastor Jaime falou aqui, das forças, né? Eu não cheguei até a ver na igreja, mas de longe uma pessoa aconteceu e também outros casos. Mas quando eu era menino, eu fui numa festa em Embu, na casa de um parente meu, e tinha uma pessoa lá, aí chegou lá, deu meia-noite, tocaram lá umas músicas lá, e aí era uma festa normal, só que aí tocaram uma música lá, não vou dar o exemplo da música, e aí a pessoa recebeu o inimigo. E aí meu pai até que veio falar, eu era molequinho, ele veio falar assim, nossa, esse é o inimigo de verdade mesmo, porque mulher nenhuma tem forças para empurrar 6 homens igual essa mulher empurrou. 6 homens em cima dela. Ela pegou, ela fez assim, ó, igual filme de super-herói, voou 6, um para cada lado, assim. E eu vi. Então assim, era uma força sobrenatural que estava lá mesmo. Então o inimigo existe mesmo. Ele tem esse poder mesmo. Ele não é Deus? Graças a Deus, ele não é Deus. Ele é uma criatura, como nós, mas tem muito mais poderes que nós, por isso não podemos querer lutar com eles com as nossas forças. Exatamente. Precisamos de Deus. Então, assim, então quer dizer então que, é só para os amigos entenderem, o inimigo não é um personagem, uma história folclórica, é real. Não é uma falácia. Não é falácia. Ele é literal. É literal. Então, assim, realmente nós temos que estar preparado para... Pastor Marcos, não estou te cortando. Léo, experimentemos nós aqui um desafio para você aí de casa. Experimente passar um dia somente colocando coisas boas aqui dentro. A gente consegue? Bom, tenta e depois você lembra da gente aí. Boa experiência. É difícil, né? É complicado. Quando nós vamos para a lição da parte de quarta-feira, Hebreus capítulo 12, verso 4, fala assim, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiriam até o ponto de derramar o próprio sangue. Paulo, ele pega pesado nessa parte, porque assim, nós pensamos que podemos resistir. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Temos o contexto, ele começa a colocar o contexto de permanecer firmes. É uma linguagem militar, você ficar firme, porque você tem que estar atento a todo momento. Uhum. Você não baixa a guarda. Você tá ali pronto para a batalha, armado para a guerra, armado para a luta. E a grande questão aqui é que Paulo ele começa a usar isso assim, olha, vigiai e orai. Você tem que entender uma coisa, o diabo está como um leão, rugindo para devorar a sua presa. Como que nós temos que ter essa resistência dentro do campo de batalha da nossa vida espiritual,
para a gente poder trazer essa bênção para o nosso lar, para nossa família. Como que a gente pode ser resistente a tudo isso? Eu posso ser resistente sobre os meus ideais ou eu tenho que estar embasado somente a respeito sobre Cristo? Bom, eu acredito que a essência não tem para onde fugir. É o que está tratando a lição. A essência é Jesus Cristo. Ele é a nossa força, né? Agora, existem alguns critérios e também, é claro, a lição destaca alguns pontos importantes que a gente tem que deixar claro. Você falou praticamente sinônimo de postura, e é o que o verso bíblico ele vai dizer para nós aqui no contexto de Efésios 6, do 10 ao 20. A gente vê que ali existe uma postura que o cristão ele tem que se colocar vigiando, pronto para a guerra. E 3 aspectos que fica notório, muito claro aqui, é o seguinte: nós temos que avançar contra o inimigo, o que significa marchar para encontrar os inimigos. Interessante, né? Também não dá para a gente ficar estático, parado e só esperando. Nós sabemos que estamos em guerra. E o mínimo que tem que fazer é se defender. E como você se defende? Buscando o quê? A graça, a misericórdia, os recursos e a ferramenta que Deus proporciona, né? E depois temos que avançar contra o inimigo, o que significa marchar, correto? Já falamos. E atacar, o segundo aspecto. Atacar e manter a posição ou resistir, lutando lado a lado contra os inimigos. E um terceiro aspecto, ele vai destacar aqui, finalmente, derrotar o inimigo, não é? Olha que interessante. E aí a gente percebe que, de todo o contexto aqui no decorrer, Paulo vai dar mais um e outro destaque aqui. Agora, é claro, existe um elemento aqui na guerra espiritual, porque assim, né, a gente fica imaginando, como que eu posso acreditar em tudo isso? Ou como que eu posso viver essa experiência? Aí Paulo vai colocar um elemento fundamental, que tem 2 letrinhas só. Quando se trata da guerra espiritual, né? É a questão da fé, que ele fala em Filipenses 1, verso 27, né? Então ele vai dizer ali, lutando juntos pela fé, com base do quê? Do Evangelho. E o Evangelho é Jesus Cristo, ele é a nossa essência, ele é a nossa força. Então não tem muito, pastor Leonardo, do que fugir aqui. É claro que estamos falando algo que parece simples, mas não é tão simples. É complexo, porque nós estamos lutando contra uma força que é bem maior que nós, mas o segredo já está aqui para nós. É Cristo Jesus, está muito claro. Perfeito, pastor Jaime. Aqui eu fiz um paralelo justamente da parte que você acabou de falar, Certo. né? Então, que manter a posição, resistir, lutar lado a lado, até finalmente derrotar o inimigo. Tem outra parte também que Paulo falou, ao reunir os empregos que Paulo fez do simbolismo militar, notamos que ele entendia que o conflito entre o bem e o mal é uma guerra cósmica de longa duração. Batalhas vêm e vão entre os 2 exércitos que se enfrentam através dos tempos até que um vença o confronto final. Exato. E nós sabemos quem vai vencer. Com certeza. Isso que é gostoso, né? A gente saber que a vitória é certa. Eu quero só dizer algo para os nossos amigos que estão acompanhando. Paulo ele insiste, né, permanecer firme, resistir. Então assim, eu quero dizer para você que talvez esteja passando uma grande provação agora, para você não desistir, tá bom? É com a experiência, é com o agir de Deus na sua vida que você vai criando resiliência. Então assim, não desista agora. Tá difícil, as pessoas estão sobrecarregando você na igreja, tem muitas tarefas em casa. Amigo, tudo talvez esteja contribuindo nesse momento para você tirar o foco de ter a experiência com Cristo e não perceber que a vitória já está garantida para você através dos méritos de Cristo. Então, assim, o segredo da vitória no campo de batalha, como Júlio César ele conta, quando as 2 falanges se encontravam, era a resistência de uma. Aquela que resistia firme ali tinha a maior chance de vencer, tinha a maior vantagem contra o inimigo. Então, assim, a primeira coisa agora é permaneça em Cristo. É lógico que você tem seu conhecimento bíblico, e o meu conselho é que você continue buscando cada vez mais conhecimento da palavra do Senhor, e assim você conseguirá, sem sombra de dúvida, fortalecendo o poder do nosso Deus. Amém. Deixa eu destacar só uma palavrinha aqui do verso, Léo, pode ser? Olha só, o verso 13 é muito bonito e profundo essa palavra aí, por isso que eu estou destacando aqui agora, mas no capítulo 6, né, no qual é o contexto que estamos tratando, o verso 13 fala, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Aí, de acordo com o que o pastor Marcos disse, né, depois de ter desvencido tudo, pastor Marcos. Depois que inabaláveis. Exatamente. Permaneceis o que mesmo? Que lindo isso aqui, Túlio.
inabaláveis. Amém. Puxa vida, que gostoso falar essa palavra, sabendo, pastor Léo, que é isso que nós somos quando temos a Cristo. Então, meu amigo, e quer saber a verdade? Dentro de umas ferramentas da roupagem que Deus nos dá aqui, né? Da armadura de Cristo, também aqui nós temos o verso 17, que ele vai dizer o seguinte, né? O verso 18, com toda oração. Então, você aí de casa que está nos ouvindo, quer vencer? Então faz o seguinte, se ajoelha, o diabo treme e foge de você em nome de Jesus. E aqui a gente entende a parte de quinta-feira, que a gente tem que chegar já no final já, nosso tempo já correu, lutando contra os poderes inimigos. Paulo ele deixa bem claro em Efésios 6, 11 e 12, nunca vai ser uma boa estratégia nós subestimarmos o poder de Satanás. Tem gente que acha que conhece o inimigo, que sabe, mas o inimigo tem 1000 formas para poder nos atacar. E nós temos apenas uma forma de nos defender, é estar em Cristo. Como nós podemos não cair nesse erro de superestimar? Porque assim, uma batalha é sempre... você vai perder uma batalha se você superestimar o seu oponente. Muitas das vezes, as maiores batalhas de Deus, quando ele venceu para o povo, batalha de Jericó, ninguém pegou na espada. Interessante, né? E Deus venceu aquela batalha sem que ninguém colocasse a mão na espada. Toda uma cidade superestimou um exército que estava ali desarmado. Gideão, com a minoria, venceu todo aquele exército. Então é onde nós precisamos entender. Nunca superestime o seu inimigo. E esse inimigo, ele tem algo contra nós que é muito poderoso. Ele não descansa. Enquanto nós estamos descansando, ele já está tramando algo para poder nos derrubar. Como que nós podemos fechar a parte da lição agora, nesse contexto? Nunca superestimar Satanás com suas artimanhas. Vamos lá. Quer ir rapidinho? Pode ir. Pois é. Eu estou só destacando aqui o verso 21 do capítulo 1 de Efésios, vai dizer assim, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, né? E aí o contexto deixa muito claro para nós que tem que ficar notório isso, pastor Leonardo, que a nossa luta é contra o que mesmo? Forças malignas. E que a gente vê como pastor por aí afora nas igrejas, e em alguns casos que vamos tratar, que a gente vê uma pessoa lutando contra a outra. Já viu isso, pastor Marcos? Terrível isso. O Túlio, como ancião, você é um co-pastor da igreja, Túlio. E você já viu isso, tenho certeza. Sim. Um lutando contra o outro. Então a gente está num conflito aqui, mas não estamos entendendo a essência do problema. A nossa luta não é eu contra você, Túlio. Entende? Não é eu contra meu esposo, contra meu filho que me agrediu, ou que me agrediu ontem, semana passada. Você sabe a sua realidade. Mas, por favor, queridos, para vencer, vá a Cristo e entenda que é as forças do mal. A luta é contra forças sobrenaturais. Então, assim, olha só, a vitória é certa, está tudo encaminhado, e a gente só precisa agora se apoderar das ferramentas, daquilo que, conforme Deus utilizou Paulo, que nos orientou aqui na sua palavra, para que temos aí esta vitória, né? Não tem muito um segredo, pastor Leonardo. Eu tento imaginar da seguinte forma, né? Essa questão de superestimar o inimigo. Você precisa entender que ele matou Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele foi o grande autor disso tudo. Então, assim, não fique achando que ele é bonzinho com você. Ele vai querer te destruir você, vai querer destruir o teu casamento, vai querer destruir os teus filhos, vai querer destruir tudo por você. Então, assim, algo que eu gostaria de deixar aqui é o Salmo, só um pedacinho do Salmo 46, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalam nos seus mares. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Nós não podemos esquecer que nós estamos numa batalha, numa guerra. E você mesmo falou na lição passada que Paulo ele enfatiza esse grande conflito nas suas cartas. Se Paulo ele gasta tempo dizendo sobre essa batalha, é porque de fato é uma batalha real. E você mesmo disse, o inimigo não dorme. Já que o inimigo não dorme, o que eu tenho que fazer?
me refugiar em Jesus Cristo, que é a nossa fortaleza. Amém. Muito bem, muito bem. Cada explanação, né, pastor? Aí, agora, quando chega a vez da gente fala, o que eu vou falar com tanta explanação maravilhosa? É o poder de Deus, o Espírito Santo conduzindo essa lição, né? Olha só, no box, diz que o segredo não está em bater mais, em quem bate mais. Está em quem aguenta apanhar por mais tempo. Então, naquilo que vocês tinham falado de resistir, né? Porque o inimigo vai justamente minando, igual no boxe também. O cara vai dando ali no baço para minar as forças do outro. É que o inimigo tem tentado fazer com as pessoas na igreja, para a pessoa desistir mesmo. Então, é a gente saber disso, que é a estratégia dele, e realmente ter força, resiliência. E saber que a batalha não vai ser fácil, mas que no final a vitória é garantida. Amém. Sabe o que eu acho interessante? É que os empresários gastam bastante dinheiro, né? O Senai e o Senac também diz isso, né? O que move o mundo não são as perguntas, mas são as respostas disso tudo, né? Que giram as pesquisas. Imagine qual seria a nossa dificuldade em buscar o segredo da vitória por nós mesmos. Como que nós iríamos encontrar a resposta para esse grande conflito? E a resposta vem do Senhor. Ele deixa tudo pronto aqui para que eu e você entendamos que a vitória é certa. Muito bem, queridos. Chegamos ao fim de mais uma lição. E eu quero terminar com você aí, com uma citação de Ellen White, da Review Herald. Ela diz o seguinte: nossa obra é de ataque. E como soldados fiéis de Jesus, devemos carregar a bandeira manchada de sangue pelas fortalezas do inimigo. Nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Se consentirmos em baixar nossas armas e a bandeira manchada pelo sangue de Jesus, e nos tornarmos cativos e servos de Satanás, poderemos ser libertados do conflito e do sofrimento. Mas essa paz só será conquistada com a perda de Cristo e a perda do céu. Não podemos aceitar a paz nessas condições. Que haja guerra. Guerra até o fim da história da Terra, em vez da paz por meio da apostasia e do pecado. É uma citação muito pesada. Ela te diz: existe uma guerra e não vai ter paz enquanto o fim não vier. Não vai ter como eu conquistar o céu se eu não fizer parte desse exército e se não batalhar até o fim. Não vai ter vitória se não for dada por Jesus. Amém. Que você possa fazer parte desse exército do Senhor e entender que nós não podemos aceitar a paz que Satanás dá, mas que possamos aceitar a paz que é vindoura e principalmente eterna, que só Jesus pode nos dar. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Podemos terminar com uma oração aqui nesse momento? Por favor. Pastor Jaime, pode orar para Oremos, nós? então. Oremos. Grandioso Deus, como é bom tratar das coisas do céu. Saber que, ainda que somos frágeis, pecadores, o Senhor nos ama e já nos concede a vitória. Amém. Deus, nos ajude a permanecermos inabaláveis. Assim diz a Tua palavra, e assim nós queremos ser. É claro que sozinhos não podemos caminhar. Dá-nos a Tua armadura, Senhor. Por favor. Nos ajude a entender o conflito que estamos vivendo agora, mas com certeza nos manteremos de pé, porque o Senhor é o nosso guia, o Senhor é o nosso chefe na batalha. Por favor, vem conosco, abençoa nossos ouvintes, ó Deus. Cada família que viu esse bate-papo aqui agora, que possam ser edificados na presença do Senhor através do Teu Santo Espírito. Amém, Senhor. Se conosco, Amém. dá-nos a Tua paz. Obrigado por esse momento da escola sabatina. Agradecidos somos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Chegamos ao fim. Mas semana que vem tem mais. Que Deus possa te abençoar. Que você possa renovar as suas forças e principalmente
o seu ânimo na pessoa de Jesus. Fique com Deus, que você tenha uma ótima semana e até o próximo nosso encontro. Em nome de Jesus. Te vejo na próxima semana.